Seguir para a segunda palestra da tarde. O próximo palestrante é o Francisco Ganassim e ele vai falar de Deep Learning e aplicações. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês. Minha ideia é falar um pouco de Deep Learning, que é a área que a gente atua no Centro-Pi, que eu atuo em particular, e falar um pouco das aplicações. Mas antes eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da minha carreira acadêmica e por onde eu passei até chegar no INPA, antes de chegar no INPA. Então, eu comecei em 2008, fiz o bacharelado em matemática na UFPR. Naquela época eu era matemático puro, eu achava que ia ser geômetra, estudava bastante geometria, topologia. Mas tive a felicidade de vir para o INPA fazer um verão no final de 2008. Acho que foi 2008. 2008 e depois 2009 também. E acabei cursando o curso de computação gráfica. Nessa época eu já programava, então eu já tinha um pezinho na ciência de computação, eu gostava dessas coisas, e eu vi que ali casou duas coisas muito legais, matemática e computação. Então a computação gráfica aqui no INPA caiu como uma luva. Vim para cá, fiz o mestrado, fui aluno do professor Luiz Henrique e continuei no doutorado, trabalhando com o Diego, com o Luiz Henrique, com quem eu fiz a tese. Nessa época de 2011 a 2015 foi uma época bem interessante, tanto para a computação gráfica, eu vou falar um pouquinho adiante, para a área de machine learning também, apesar de ainda não estar claro naquela época, que foi uma espécie de revolução ali tecnológica. Eu vou falar um pouco mais adiante, um pouco mais de detalhes sobre isso. Saindo aqui do INPA, fui para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na UTFPR, onde eu fui professor por 7 anos, mais ou menos. E foi lá na UTFPR que eu comecei a criar um gosto de trabalhar não só em pesquisa, em tentar publicar paper, mas também achar projetos de pesquisas que fossem mais voltados para aplicações. Nessa época eu ainda me via mais como uma pessoa de computação gráfica, eu sabia bastante de computação, eu sabia programação paralela, eu sabia bastante de matemática. O que eu gostava era de fazer simulações, então eu comecei a trabalhar com um grupo de simulação, trabalhei bastante num projeto que chama DUNE, que é um projeto de simulação de física de neutrinos, que era a respeito de simular o comportamento de fótons quando eles eram gerados por uma reação de neutrinos, etc. Então, era um projeto muito interessante e eu consegui me encaixar num nicho legal, porque, na verdade, eu estava entre matemáticos e físicos e eu descobri que poucos deles sabiam programar bem. Poucos sabiam aplicar computação paralela num problema que requeria essa programação, porque a gente precisava resolver muitos problemas, iterar muitas vezes nesses problemas. Então, a gente precisava programar com hardware gráfico, que era o que existia na época de melhor. Então, eu consegui me encaixar bem naquele projeto e dali eu fui de projeto em projeto de pesquisa tentando fazer aplicações desses conhecimentos. No final dessa época da UTFPR, eu me envolvi com um projeto de pesquisa da Copel, que eu vou falar mais para frente, que foi quando eu comecei a migrar um pouco mais para a parte que é de machine learning, quando eu comecei a ver temas mais relacionados a machine learning e deep learning mesmo. Tomei gosto por isso, eu acabei saindo da UTFPR, decidi que não ia mais ficar na UTFPR, que eu queria trabalhar mais com projetos aplicados e mais para perto da indústria, manter um pé na academia, mas um pouco na indústria, e fui trabalhar no TechGraph, na PUC-Rio. Fiquei um tempo no TechGraph, trabalhei em projetos também com grandes empresas no país, desenvolvendo, nessa época já era mais Machine Learning e Deep Learning, e depois tive a felicidade de vir para cá, onde eu estou aqui como cientista de projetos no Centro-Pi. Tá? Então, assim, grosso modo, essa foi a minha trajetória do início da faculdade até aqui. O que eu quero fazer com essa palestra? Então, como eu sou cientista de projeto, eu acho que é justo que eu dê um enfoque para aplicações daquilo que a gente estuda aqui. A gente faz pesquisa, a gente estuda bastante coisa, mas é legal olhar para aquilo que a gente consegue fazer com aquilo que a gente está estudando. Nesse sentido, eu acho que a profissão de cientista de projeto, ela existe hoje porque existe uma conjunção de fatores que trouxe machine learning, inteligência artificial à tona, então habilitou uma série de aplicações, uma série de coisas e
como isso aqui é o que criou essa área para mim, é o que habilita a gente estar trabalhando com isso, eu vou tentar dar uma visão daquilo que eu enxergo como a área de Machine Learning, como que a gente chegou nesse ponto onde a gente pode aplicar agora inteligência artificial e Machine Learning em problemas muito mais próximos do dia a dia das pessoas. Então, eu vou tentar fazer dar essa visão da área, é uma visão parcial, limitada, subjetiva, mas eu vou tentar ser justo e tentar contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem como que a gente consegue fazer essas coisas acontecerem aqui. Eu vou falar um pouco dos projetos que eu trabalhei e depois motivar um pouco, tentar dar motivações para a pesquisa que a gente desenvolve relacionadas não só aos projetos, mas também fora dos projetos que tem um pouco a ver com as aplicações que a gente desenvolve. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar, que eu queria colocar a gente vê esses 3 termos sendo usados por aí, acho que está bem na moda, então todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial, todo mundo já ouviu falar de machine learning e talvez a maioria já ouviu falar de deep learning, mas não parece muito claro o que é uma coisa ou outra. Inteligência artificial é um negócio que existe há muito tempo, machine learning também, mas eu fui procurar uma definição mais precisa do que seria a inteligência artificial e eu achei uma definição que é o trabalho a programação de agentes inteligentes. Uma definição meio cíclica, né? É uma coisa meio mal posta. O que é inteligência nesse caso? Me parece que inteligência artificial é uma área grande que cobre tanto machine learning quanto deep learning e que trata, na verdade, de todos os métodos que lidam com algoritmos que fazem aquilo que uma pessoa poderia fazer, que só uma pessoa saberia fazer, mas que, de repente, um computador passou a fazer. De certa forma, é um negócio que é mal posto, mas toda vez que um computador aprende a fazer uma coisa que a gente sabia fazer, aquela coisa deixou de ser inteligente, né? Porque agora tem uma máquina fazendo, então a gente já não é mais tão especial. Então essa coisa fica meio mal definida. Por exemplo, se você quer programar um programa que joga damas, por exemplo, você pode ir lá criar um programa, criar um algoritmo que joga damas com a pessoa. Esse cara se encaixa dentro da definição clássica de inteligência artificial, mas ele não é necessariamente machine learning no sentido estatístico, de aprendizado estatístico. Porque eu não preciso treinar dados, eu posso criar um conjunto de regras e colocar um cara fazer uma busca num grafo, muito poder computacional e ele acha o resultado, ele sabe jogar damas, ele consegue jogar damas com você. Tá? Então, nesse sentido, a diferença da inteligência artificial para machine learning ou statistical learning é que a gente aprende com dados nessa área. Então, a gente tem uma subclasse da inteligência artificial, uma subclasse de modelos, onde a gente pega dados reais e a gente treina com esses dados para ter que evitar criar algoritmos. A gente tem algoritmos meio que genéricos, que a gente adapta eles, a gente fita eles com dados que existem no mundo. Deep Learning é uma sub-área ainda de Machine Learning, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas foi o momento em que teve uma virada de chave e que a gente conseguiu aplicar umas coisas que a gente já sabia que existiam, mas que não eram factíveis de serem usadas, que eram modelos profundos, onde você pega, antes a gente tinha modelos rasos, que faziam pouca computação, e a gente conseguiu representar agora funções muito mais complexas, aninhando modelos, assim por dizer, com redes profundas, redes neurais profundas. Tá. Então, assim, o básico, o clássico de Machine Learning, que eu acho que é a parte que é o que seria o tradicional, vamos dizer assim, que é o começo de qualquer curso de Machine Learning, seriam modelos rasos que fitam dados como regressão linear, uma coisa muito simples, você tem lá os seus dados, você quer meio que entender como que aquele negócio se comporta, você pode fitar, uma coisa mais simples que você pode fazer é fazer um fitting linear, ou então você pode treinar, por exemplo, um SVM, ou então uma árvore de decisões. Esses modelos, em geral, eles são bons para dados onde você tem pouca dimensão, os teus dados eles não moram num espaço de dimensão muito alta e você não tem tantos dados assim. Então você pega esses modelos mais clássicos e você consegue aprender coisas a partir desses dados com modelos que não são tão complexos. Um exemplo exemplos de aplicação que já existiam há muito tempo, já estão aí na internet, por exemplo, detecção de spam. Sei lá, o Gmail faz detecção de spam já faz, sei lá, 20 e tantos anos, usando uma árvore de decisão. Existe sistema de avaliação de crédito, onde você tem lá idade, salário, alguma coisa assim do cara, uma tabela onde você tem algumas colunas que dizem um pouco da vida da pessoa e você fita um modelo se aquele cara merece ou não receber crédito do banco, ou então você vai fazer um diagnóstico médico. Acho que são exemplos bem clássicos desse tipo de modelo. Esses modelos são bons, a SVM em particular é um modelo, esses modelos aqui
resolvem aplicações, ainda hoje se usa esse tipo de modelo, porque ainda existem muitos nichos onde os únicos dados que você tem são dados de baixa dimensão e não são muitos dados, então você precisa de modelos desse tipo. Tá? Só que esses modelos pecam justamente quando você vai para uma região onde você precisa de dados de alta dimensão. Por exemplo, se você quer tratar com uma imagem que tem 1024 por 1024 pixels, na casa de 1 milhão de pixels, você não vai conseguir fazer uma regressão linear nos pixels de uma imagem. Esse negócio vai ficar impossível. Você vai estar para você poder fazer uma regressão linear ou treinar um modelo desse, você teria um conjunto de parâmetros muito grande e você não ia conseguir fazer. E o resultado desses modelos seria muito ruim. Então você acaba precisando para poder usar esses modelos em ambientes onde a dimensão do problema é muito alta, por exemplo, tratamento de imagens, tratamento de vídeos, coisas assim, você acaba tendo que apelar para uma coisa que a gente chama de engenharia de features. Então, um exemplo clássico é esse aqui. Você, para detectar objetos sem usar uma rede neural, que é o que eu vou falar depois, um jeito de fazer é você, em vez de fazer uma regressão ou algum modelo raso em cima da imagem direto, você vai lá e olha vizinhanças dessa imagem, calcula o gradiente nessas vizinhanças e faz uns histogramas. Meio que você olha as direções dos gradientes que são predominantes e junta, aglomera. Então, você pegou esse dado que tinha alta dimensão, possivelmente colocou ele numa representação de mais baixa dimensão, e você usa agora esse dado para poder fazer uma regressão com um modelo modelo mais raso. E aqui essas coisas realmente funcionam melhor do que se você não estivesse fazendo uma coisa assim. Tá? O problema é que engenharia de features, como eu falei, você ir lá e procurar como agrupar esses dados é uma coisa trabalhosa. Você tem que ir lá, uma pessoa tem que ir lá e olhar o dado e ficar, então se eu fizer um histograma aqui funciona, ou então em outro tipo de dado, se eu calcular a derivada, ou transformada de Fourier, ou então se eu for calcular, sei lá, uma média numa janela móvel, tem infinitas formas de criar features, mas elas sempre vêm através da inspeção manual do dado e você acaba tendo que olhar. Tem um trabalho humano grande envolvido. O que a gente gostaria era de poder aprender essas coisas diretamente dos dados, né? Então, assim, a inspiração uma classe de modelos que aprende direto dos dados são o que a gente chamou de rede neural. Tá? Então, assim, aquilo que a gente faz hoje tem muito pouco a ver com o que se faz mesmo, com o que acontece de fato numa rede neural real. Mas a inspiração é mais ou menos essa. Um neurônio é um negócio que recebe vários sinais através dessas perninhas aqui e quando ele atinge um certo estado ali dentro, ele dispara um sinal para fora. Então, você pode pensar que é uma função, onde entra vários sinais e sai um sinal lá na frente. Quando você junta essas coisas, elas acabam criando uma rede que é capaz de aprender, porque o neurônio ele é capaz de se adaptar, ele não é fixo, né? Conforme você aprende neuralmente, o teu neurônio ele vai se modulando de acordo com os dados que entram para poder gerar essa saída. Matematicamente, a versão artificial dessa coisa é uma coisa muito mais simplificada do que um neurônio de fato. É esse negócio aí. No fundo, você tem um vetor que está entrando no teu neurônio, um vetor de números. Você faz um produto interno, uma função, um afim, né? É um produto interno mais um bias, que a gente chama, mais um número, e aplica uma função de ativação não linear. Ou seja, você tem uma função afim, que depois você passa para uma função que não pode ser afim, que não pode ser linear, que ela vai dar uma certa não linearidade para o teu problema. Isso aqui vai te fazer uma função. Isso cria uma função de, sei lá, xn aqui do Rn em R, que você pode usar. Variando esses pesos W e B, você consegue fitar essa coisa para representar certas funções. Lógico que isso aqui é um modelo extremamente simples. Por isso que a gente, na verdade, o que a gente faz é juntar esse negócio em várias camadas, em grupos, né? Então, a gente pega um conjunto de dados, esse conjunto de dados entra em vários neurônios em paralelo, então eu tenho para cada esses dados todos todos eles vão para cada um dos neurônios, então eu tenho uma primeira camada, que a gente chama de camada escondida, onde você tem um primeiro nível de função, que seria pegar o teu dado original e calcular uma primeira versão do resultado do que vai acontecer, uma primeira função, né, do teu dado original, aí depois esse resultado vai cair numa segunda camada, e uma terceira camada, assim por diante, até que você chega num resultado final, que seria a saída do teu modelo, no caso aqui um escalar y aqui qualquer. E o que a gente faz? A gente pega os parâmetros daqueles neurônios e agora sim a gente tenta mexer nesses parâmetros de forma que eles representem uma função que a gente está interessado em aprender.
Seria esse o paradigma. Existem teoremas de aproximação universal, tá? Então é possível provar que os neurônios, que uma rede neural até simples, consegue representar uma função de forma arbitrária, com uma aproximação arbitrária que você colocar. Então, se você fixar uma aproximação arbitrária, você consegue achar uma rede neural que faz aquilo lá dentro de certas condições. O que é animador, porque geralmente a gente está preocupado com funções comportadas, a gente está sempre num lugar onde é diferenciável e tal, então essas coisas acabam dando bons modelos. Tá? Como que a gente treina, né, uma rede dessa? Assim? A gente pega, em geral, o que a gente faz a gente tem um conjunto de dados X e um conjunto de rótulos Y, que é o que eu quero aproximar. Então, existe um processo que dados X me retornam Y que eu não conheço. Eu só sei a entrada e a saída deles. Esse banco de dados é o que eu quero aproximar através da minha rede neural, que vai pegar esses caras e eu quero achar essa função que vai me dar uma aproximação para o processo que gera esses dados. Então, eu crio uma função de perda e eu comparo a saída da minha rede neural F para cada X e o rótulo Y que eu tenho. Para isso, tendo isso, eu consigo somar para todos os exemplares de dado que eu tenho, eu crio uma função de custo e o que eu faço é derivar essa função de custo. Se eu andar contrário ao gradiente em relação aos parâmetros, né, da minha rede neural, eu minimizo a função de custo, minimizando a função de custo, eu aproximo a rede neural do dado do processo que eu estou tentando aproximar. Isso é uma descrição assim, né, muito rápida do que está acontecendo. Tem muito detalhe para fazer essas coisas funcionarem. Mas, em princípio, é isso. Acho que a grande dificuldade de redes neurais, principalmente no começo, quando elas apareceram, é que você precisa treinar ela e para que ela tenha uma representatividade boa, ela precisa ter uma profundidade boa também. Redes neurais rasas são tão boas quanto qualquer outro modelo raso que havia antes, então não era uma coisa tão boa. Você precisava de várias passadas, você precisa de várias camadas. Então, isso é muito custoso para trabalhar. Tem problemas tanto em termos de desempenho de máquina, quanto em termos teóricos. Um jeito de ver isso é o seguinte: se você quer calcular a composição de várias funções, para poder calcular aquele gradiente que eu acabei de colocar, você precisa calcular a derivada, né, da saída em relação às entradas. Aqui é um exemplo, na verdade, eu não estou calculando em relação aos parâmetros da rede, eu coloquei um exemplo mais fácil de entender por que a gente faz o backpropagation, que é o que eu estou falando aqui. E se eu tenho uma função que é a composição de várias funções, ela tem uma entrada X e uma saída Y, como que eu faço para calcular o gradiente dela computacionalmente? Se você imaginar que você tem o gradiente analítico de cada uma das partes que compõem, ou seja, você sabe qual é a função da ativação, você sabe a função analítica, as funções afins, você sabe calcular o gradiente de forma fácil. Para calcular o gradiente dessa função, você precisa fazer essa composição de todos os jacobianos ao longo do processo por causa da regra da cadeia. Tá? E aqui é um negócio interessante. O backpropagation é uma técnica de fazer essa conta que leva em consideração os recursos computacionais. Ele meio que otimiza um pouco os recursos computacionais. Isso aqui é uma multiplicação dos jacobianos. É lógico que isso aqui é associativo. Eu poderia fazer a conta de um lado ou de outro. Eu poderia vir fazendo a conta de qualquer um dos dois lados. Mas tem um lado aqui que é melhor para se fazer. Se eu começar por aqui, a começar pelo dado, o que eu tenho são jacobianos muito grandes. Eu tenho matrizes largas, então eu vou estar multiplicando uma matriz por outra matriz. Então eu tenho um custo computacional alto de multiplicar duas matrizes, para terminar com uma outra matriz, que eu vou multiplicar pela próxima passada aqui no jacobiano. E assim por diante até eu chegar no final. Esse negócio é muito caro. Eu teria que manter o número de elementos que eu teria que manter, por exemplo, na memória do computador, seria meio que quadrático, vamos dizer assim. Quadrático não, mas ele teria a entrada vezes a saída, eu teria que estar mantendo ali, porque eu teria esses jacobianos enormes. Por outro lado, se eu fizer a conta desse lado, da esquerda para a direita, do jeito que está escrito aqui, eu tenho a saída derivada em relação ao primeiro passo da conta, né, da primeira parte da cadeia, da regra da cadeia, e essa função aqui é uma função real. Então, esse cara aqui, na verdade, ele tem o tamanho de um vetor, né? Ele é só uma linha, esse jacobiano. Quando eu faço a conta desse cara com o cara anterior, eu também tenho uma linha, passa a ter uma linha, e assim por diante. Então, é muito mais rápido, muito mais fácil calcular da esquerda para a direita. E eu guardo apenas um coeficiente por parâmetro do qual eu estou fazendo a derivada. Então, é um negócio muito mais eficiente. Mas, mesmo assim, ainda era muito caro de se fazer isso antigamente. Mas é uma técnica mas é a técnica para poder fazer essa conta. Um problema aqui sério também dessa forma de fazer as coisas, você calculando o gradiente, é que, como você tem geralmente uma composição de vários
de várias passadas, de vários jacobianos, se um desses caras aqui for mal condicionado, o teu gradiente pode desaparecer para zero ou ele pode explodir. Simplesmente você vai fazendo a conta, esse negócio fica tão grande que ele acaba destruindo a tua rede ou então ele vai para zero e desaparece. Então, são problemas de ordem técnica, você não tinha poder computacional para fazer isso, e também de ordem teórica. Se a rede fosse muito grande, a gente não sabia o que fazer. Tá? Então, demorou um tempinho para essas coisas começarem a ficar um pouco mais claras. Então, falando um pouco do Yann LeCun, que o Thiago acabou de falar, que é o cara do Twitter, né? Na verdade, esse cara, ele foi um dos primeiros a usar o que a gente chama de rede neural convolucional, que são arquiteturas feitas para imagens, mesmo foram pensadas para imagens, em 1989. Ele não foi o primeiro cara a propor uma rede convolucional para resolver problemas de imagem. Havia já um trabalho antes, mas ele foi o primeiro que fez a derivação via backpropagation. Antes disso, tinha um trabalho de um autor, que eu não me lembro o nome, não me recordo, mas ele calibrava os pesos da rede neural na mão. Ele ia empiricamente empurrando ali um peso, puxando, e aquele negócio até que funcionava. Então foi ele que propôs usar uma rede mais profunda para poder fazer reconhecimento de dígitos. É a LeNet, que fazia reconhecimento do zip code. Que vai voltar, esse tema de reconhecimento de caracteres vai voltar na palestra um pouco mais à frente. Tá? Então, assim, grosso modo, uma rede convolucional é uma rede que pega uma espécie de rede neural, onde você pega o teu dado de entrada, que é a imagem, e você aplica pequenas redes convolucionais, pequenas redes neurais em janelas da tua vizinhança e vai criando novas representações. Você pediu uma imagem, você cria outra imagem, depois com vários canais, com um número arbitrário de canais que você define. Você vai fazendo assim, dessa forma, você vai combinando as passadas da rede, até que no final você chega numa imagem que possivelmente é espacialmente pequena, mas que tem uma informação relevante para que você possa fazer uma espécie de regressão e chegar em um resultado, por exemplo, aqui, classificar se esse carinha aqui, qual desses 3 carinhas que é. Então, aqui no caso, aqui eu tenho uma descrição de probabilidade para saber quem que é o cara, quem é esse personagem. Tá. Então, mais formalmente, o que acontece aqui é que você tem uma sequência de convoluções, de fato. Então, os parâmetros dessa rede, na verdade, são núcleos de convolução, e em vez de você fazer aqueles produtos internos, né, que eram dos neurônios antes, agora o que você tem é um núcleo de convolução que você passa pelo teu sinal e depois aplica a função de ativação. Você faz isso em sequência até chegar na saída da tua rede. Tá? Redes neurais era um negócio bem interessante, ela teve essa parte em 89, mas de repente, assim, ela meio que ficava sempre num limbo. Eu tive a curiosidade de, enquanto estava preparando esse tema, olhar esse livro que eu tenho na minha estante, é o meu primeiro livro de inteligência artificial, de 2004, esse cara, e eu fui lá olhar, ele lá tem vários tipos de método, e é um livro gigantesco, e eu fui olhar onde que estavam redes neurais, para ter uma ideia do que era, o que estava acontecendo na área nessa época. E aí eu descobri, né, para minha surpresa, eu já não lembrava onde que estava, mas redes neurais está relegado ao capítulo 20, na seção 20.5. Então, assim, era um negócio que era praticamente uma nota de rodapé naquela época. Era um negócio muito... assim, muita gente conhecia, muita gente tinha opiniões muito fortes, contra ou a favor, mas na prática ninguém usava. Tá? Então, foi um negócio... Era um negócio que ficava escondido lá atrás. Mas aconteceu o seguinte, a gente teve, na época, em meados dos anos 2000, o pessoal de game gostava de jogar, a gente começou a ter pipelines de programáveis de renderização de gráficos, que era uma coisa que a gente fazia isso lá no Visgraph, a gente estudava no Visgraph. A gente começou a gente queria fazer gráficos, a gente queria fazer gráficos bonitos, o pipeline fixo que vinha com as placas não servia, porque ele era muito limitado, então inventaram um pipeline gráfico programável. Ele pegava, quebrava o problema de uma forma extremamente paralela, você programava os pedacinhos dele, no fundo era um problema paralelo gigante, que você podia programar ele de uma forma arbitrária, e ele te dava uma renderização de acordo com aquilo que você estava definindo. Então você podia fazer coisas fotorrealistas, não fotorrealistas, você podia dar o teu twist para a parte gráfica. Só que isso levou à criação de um hardware que era conceitualmente muito diferente do que a gente tinha. A gente tinha CPU, que era assim, poucos processadores muito potentes, para uma situação onde você tinha muitos processadores
pouco potentes ou pouco capazes. Então, você fazia pequenas contas, mas muitas ao mesmo tempo. Tá? Esse negócio aqui foi, depois que o pipeline programável ficou mais difundido, a NVIDIA acabou vendo que as pessoas estavam começando a usar o pipeline dela para resolver equação diferencial, por exemplo. O cara pegava as equações diferenciais, colocava lá numa malha e depois resolvia como se fosse um problema gráfico, pegava o resultado e guardava, era o resultado da equação diferencial, que a gente chamava de GP, GPU. Eles viram que isso estava acontecendo e falaram, pô, vamos pegar esse hardware e vamos programar ele de fato. Criaram CUDA, que foi uma das primeiras linguagens para programar direto no hardware. Não é a única, mas provavelmente é o padrão de fato da indústria hoje. O que aconteceu é que em 2012, esse pessoal da AlexNet pegou esse pipeline programável e falou, vamos pegar uma rede neural convolucional e vamos resolver um problema que existia na internet há muito tempo, que era uma competição baseada num banco de dados chamado ImageNet, tá? Que era, eles competiam para saber quem conseguia fazer a melhor classificação das imagens da lá. Então tinha muita imagem, ele tinha uma competição de quais modelos conseguiam classificar essas imagens, tinha 1000 categorias e tinha milhões de imagens. Então os resultados eles estavam meio que estagnados até aquela época, meio que parados num certo limite, os modelos não estavam avançando, mas quando o pessoal juntou essas GPUs programáveis com essa ideia das redes convolucionais, eles conseguiram melhorar, dar um salto brusco na qualidade das detecções. Aquilo acendeu, no mesmo momento, uma luz, e todo mundo que estava de olho nessas coisas começou a pensar, pô, a gente pode usar essa mesma arquitetura para resolver os problemas. E aí teve um boom de machine learning, inteligência artificial, que é o que está durando até hoje, né? Então, acho que essa foi ali que teve um ponto de inflexão mesmo. Ali as coisas começaram a se acelerar. A partir daí, a gente teve novos modelos que foram criados, como VGG, ResNet, e aí a gente teve, juntando com os dados da internet, a gente começou a ter uma certa sinergia de fatores que levou ao que a gente tem hoje de inteligência artificial. Então, foi justamente pela essa confluência de fatores de dados, né? A gente tinha muitos dados na internet, a gente estava com um novo hardware que permitia treinar aqueles modelos que antes eram impossíveis, agora de uma forma mais rápida, e isso acabou gerando um desenvolvimento de técnica também. Esse próprio paper da Lenet tinha coisas lá que eles conseguiram fazer que antes que ainda não existiam. Novas funções de ativação, formas de controlar o gradiente para que ele não fosse para zero ou explodisse. Tinha uma série de coisinhas que eles começaram a criar que permitiu que a área começasse a avançar. E aí foi uma espécie de realimentação, né? Novos papers foram saindo, motivou um novo hardware a ser criado e as coisas começaram a andar e novos problemas começaram a ser atacados dessa mesma forma. Tá? Então, assim, nesse contexto, eu acho que dá para falar do primeiro projeto, foi o primeiro projeto que eu trabalhei aqui no INPA, que é um projeto que usa redes de classificação, redes convolucionais de classificação, para poder fazer detecção de desmatamento. Acho que bastante gente já conhece esse projeto, acho que a gente já falou ele várias vezes aqui no INPA, mas, assim, rapidamente, a gente tem a Amazon ela olha para a Amazônia mensalmente e tenta detectar focos de desflorestamento nas imagens de satélite. Tá? Eles fazem um relatório todo mês, onde eles meio que quantificam o que caiu, o que voltou, como que está a situação da Amazônia, e eles têm isso. Esse é um trabalho que demanda muito trabalho dos analistas dele. Então, eles precisavam de um modelo de inteligência artificial ou de machine learning para poder ajudar nesse processo. Tipicamente, o trabalho que eles têm manualmente é isso aqui, você tem uma imagem antes e uma depois, e você precisa usar esse par para poder detectar se existe desmatamento. O problema de detecção exige duas imagens, porque se eu te der essa imagem aqui, parece óbvio que alguma coisa está faltando nesse ponto, mas você não sabe se isso aqui já estava faltando um mês atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás. Então, você não pode detectar 2 vezes o mesmo desmatamento, você precisa detectar novos desmatamentos. Né? E também existe a possibilidade da floresta cobrir aquela região com grama, alguma coisa, uma mata muito baixa, e que é muito difícil de detectar a diferença entre isso e uma floresta de fato. Então, acaba criando situações onde você precisa de mais contexto. Então, em geral, a gente usa 2 imagens, e essas imagens são multiespectrais, elas não são imagens normais, elas têm a camada RGB, que é aquilo que a gente vê, mas elas também têm várias camadas de infravermelho, sintonizadas em coisas interessantes, clorofila, aerosol de água, tem vários layers, vamos dizer assim. Essas imagens, elas são colocadas numa rede neural,
Tá? Essas imagens que a gente usa, uma rede neural convolucional, que a gente usa para poder fazer essa classificação. Tem desmatamento ou não tem desmatamento. Tá? Em particular, a gente está interessado não só em saber sim ou não, mas a gente está também interessado na interpretabilidade dos resultados. A gente quer saber por quê e onde que está o desmatamento. Então, será que o desmatamento está se dando por conta de uma região da mata? De onde que veio? A interpretabilidade nesse caso de onde veio a resposta do modelo? Será que a resposta que o modelo está te dando veio de um lugar que você confia, ou ele está te dando uma resposta porque ele tem que te dar uma resposta? Se você não tiver como verificar se o modelo está realmente te dando alguma coisa interessante, você passa a não confiar mais no resultado do modelo. A gente também juntou nesse projeto outros tipos de dados, que são séries temporais de cobertura de mata, para poder tirar casos onde, por exemplo, nessa região aqui, isso aqui parece desmatamento, mas não é. Isso aqui é um rio que cobre a mata e, de repente, ele volta e tem mata ali ainda. Então, mas fica marrom para o satélite. Então, a coisa não é tão simples. Mas, assim, na sua essência, essa rede aqui é uma rede convolucional. Nós testamos várias redes convolucionais, tá, para esse problema e, em geral, elas têm um resultado parecido. Eu já vou falar um pouquinho mais. Aqui, só para fixar, esse aqui é o resultado, isso aqui é a carga de trabalho da Amazon antes e depois do modelo. Tá? Em azul é antes, em vermelho é o depois. Na esquerda, a gente tem o número de alertas de desmatamento, que são áreas que eles acham que tem desmatamento, e na direita é o tempo que eles gastam avaliando essas áreas de desmatamento. Tá? O nosso agente, o nosso modelo, ele age como um copiloto nesse caso. Ele está ali na interface do agente, que está fazendo análise, dizendo para ele, eu acho que isso aqui é desmatamento, isso aqui não é, e isso agiliza o processo do analista para poder tomar a decisão. Então, de volta a esse tema, a gente teve nesse projeto uma coisa interessante, que é uma coisa que a gente está ainda tentando entender o que aconteceu, é que praticamente todos os modelos que a gente testou davam resultados muito parecidos, no sentido de que eles eram razoavelmente bons, todos eles eram razoavelmente bons. Em geral, é mais difícil você estar procurando bons modelos, mas encontrar modelos ruins é fácil, né? Então, mas nesse caso não foi. A gente diminuiu o modelo e ele continuava sendo bom, assim, minimamente bom. Ele não estava piorando. Então, tem alguma coisa que acontece nesse dataset, nesses dados que a gente está trabalhando, que está desafiando a nossa interpretação. A nossa principal hipótese de trabalho é que essa resposta está na natureza dos dados e na qualidade das anotações. O que eu quero dizer com isso? A natureza dos dados, nesse caso, é muito difícil anotar um dado, dizer qual é o rótulo dele, porque o analista, a gente tem um banco de dados e anotações para poder treinar os modelos, é muito difícil para os analistas terem certeza absoluta daquilo que está acontecendo. E como eu falei, existem regiões onde a mata é coberta, ou ela fica descoberta, existem fenômenos naturais, afloramento rochoso, então é muito difícil de realmente ir lá no detalhe e saber se cada uma daquelas coisas é de fato desflorestamento ou não. Isso significa que tem uma certa incerteza nos nossos dados. E essa incerteza dos nossos rótulos podem estar gerando uma barreira de limite, um limite para o quanto a gente consegue aprender com os nossos modelos. Tá? A gente tem estratégias, a gente está pensando em estratégias para poder mitigar esse problema. Mas, voltando àquela história dos modelos, esses modelos de classificação de imagens, se você for olhar ele, analisar ele no detalhe, você vê que ele tem, quando você treina um modelo para descobrir se uma imagem pertence a uma certa categoria, por exemplo, se isso aqui é uma imagem de cachorro, uma imagem de gato, você descobre que esse modelo aprende muito mais coisa, que ele sabe, por exemplo, aonde estão as coisas numa imagem. Você pega um modelo treinado para categorizar imagens de animais. Entre elas tem o cachorro, tem o gato. E você aplica nesse modelo uma imagem que tem ambos e você mede o gradiente dela em relação ao rótulo gato. Ela vai te dizer exatamente o que na imagem está sensibilizando aquela rede para te dar uma resposta do que seria um gato. Dessa forma, você consegue meio que entender o que a rede está olhando e você consegue entender o que está ativando os pesos da rede. Então, isso aqui é o gradiente da rede, isso aqui é um heatmap com os pesos da rede. É como se fosse assim, o que a rede está sendo ativada, onde que está sensibilizando a rede para ela tomar aquela decisão. O mesmo acontece para o cachorro. Isso significa, em geral, que a gente tem mais informação do que simplesmente classificar. A gente pode pegar esse negócio e, em vez de fazer uma regressão simples e dar uma categoria, a gente pode pedir mais dessa rede, a gente pode fazer coisas diferentes. Por exemplo, a gente pode pegar uma rede desse tipo e praticamente, com muito pouca mudança, a gente pode transformar ela numa rede de localização de objetos,
tá? Que te diz que, em vez de fazer a regressão simplesmente do que tem na imagem, ela te diz onde na imagem que ele está, porque ela tem uma ideia de onde estão as coisas, essa informação está lá. Ou então você pode ainda falar, ela pode te dar ainda uma segmentação semântica, por exemplo, dizer aonde na imagem, cada pixel, o que ele representa. Então, se esse é o campo de dados do gato, se isso aqui é o background, se não é. Então, essa informação está praticamente lá. É muito fácil transformar uma rede de classificação bem treinada num modelo desse tipo aqui, tá? E esse tipo de modelo é muito útil. Tá? Esse aqui é um projeto que eu participei, que eu desenvolvi na UTF-PR, que é o projeto da Copel, tá? Então, que usou fortemente essa questão de segmentação de objetos e localização de objetos. A ideia é que a gente tinha uma subestação lá em Curitiba. Essa subestação ela era responsável por um conjunto de bairros da cidade, e uma subestação, para quem não sabe, é onde nessa subestação chega a energia elétrica numa tensão muito alta, com linhas de distribuição muito grandes, e ali ela é separada, quebrada e enviada para as pequenas partes da cidade, né, para os bairros. Então, isso exige um certo equipamento, uma certa quantidade de equipamento para poder fazer essa mudança entre alta tensão, alta corrente, para baixa tensão e uma coisa que é mais residencial. O problema é que essas plantas aqui, elas ficam a céu aberto, elas ficam geralmente sem supervisão, e o que acontece é que com o tempo começa a corroer, você tem ferrugem, você tem corrosão, você tem vários fenômenos físicos que vão acontecendo, e quando isso acontece, você começa a ter problemas nos equipamentos. Por exemplo, ferrugem numa linha de transmissão ou numa junção, numa conexão, pode fazer com que comece a gerar calor. Conforme aquilo começa a esquentar, aquele metal que está ali começa a perder a maleabilidade dele, começa a perder a força dele, e você pode quebrar uma linha, você pode ter parada de funcionamento, assim por diante. Então, o que a Copel queria fazer é descobrir desses equipamentos quais estão aquecendo. Simples assim. Só que o problema é que esse negócio é um labirinto. Isso aqui é um pedaço, tá? Tem uma planta gigante, cheia desses equipamentos, e ela se repete, ela é totalmente ambígua. Se você olhar o mapa dela, é muito difícil de saber o que é o que dentro de uma planta dessa. Então, para poder resolver esse problema, essa aqui é uma parte que tem a ver até com o que o Thiago estava falando, a gente começou fazendo uma reconstrução tridimensional da planta. A gente queria resolver o problema. Onde estão os objetos, quais são os objetos e como começa a temperatura deles. Então, a gente começou fazendo a planta tridimensional dessa subestação. Não sei se vocês conseguem perceber aí, é difícil de ver o que está acontecendo sem movimento, mas isso é uma nuvem de pontos, tá? Que foi capturada a partir de uma filmagem. Alguém foi lá, filmou, a gente processou esse negócio e criou uma nuvem de pontos que representam todos os objetos que tem dentro da subestação. O objetivo desse negócio é criar coordenadas tridimensionais mesmo, para a gente poder dizer, ó, esse objeto está aqui nessa posição, aquele outro objeto está lá naquela outra posição. E depois, sabendo a coordenada de cada objeto, saber esse é o objeto A, esse é o objeto B, esse é o objeto C. Então, identificar individualmente cada um dos objetos em imagens. Aqui, o que a gente fez, uma vez que a gente tinha aquela nuvem de pontos, a gente partiu para detectar os objetos em imagens, nas imagens que foram usadas para criar a reconstrução, para poder individualizar cada um deles. Então, o primeiro objetivo era pegar um modelo de detecção de objetos e treinar ele para reconhecer objetos de subestação, que não existe, não existe um modelo pronto para isso. Se você chegar e procurar na internet, não tem um modelo que vai detectar, que vai diferenciar uma chave religadora de uma chave, não sei o que lá. Tem, assim, 1 zilhão de equipamentos elétricos, cada um com um nome, e a gente tinha que fazer essa separação. Então, a gente treinou esse modelo, e uma vez com esse modelo treinado, a gente conseguiu identificar, individualizar os objetos, porque eu ia lá, eu pegava a reconstrução 3D, eu pegava certas imagens, eu conseguia traçar o campo de visão a partir daquelas imagens, e pela intersecção desses campos de visão eu conseguia isolar objetos. Simples assim. Foi um negócio uma abordagem muito simples, mas que funcionou. Ela pegou, eu conseguia, a partir se eu tivesse várias visões do mesmo objeto na reconstrução, eu conseguia ir lá e criar esses politopos aqui em volta dos objetos para poder separar aqueles caras. Então, quem são os objetos? Então, aqui era a interface que a gente tinha, eu ia lá e selecionava todas as imagens, pegava várias imagens até que eu achava as interseções. Quando eu conseguia achar a interseção que gerava um politopo, eu guardava isso aqui como um possível objeto. Para que isso servia, no final das contas, né? O interessante é que quando um funcionário ia lá verificar se esse negócio estava pegando fogo ou não, ele vai com uma câmera que tem uma lente RGB e tem uma captação infravermelho que captura
a temperatura desses objetos. Então ele vai lá e bate uma foto, que é um termograma, é um par de coisas. Ele bate tanto a parte RGB quanto a parte infravermelha, essas coisas estão meio que alinhadas. Então como que a gente fazia? A gente pegava a parte RGB, olhava, registrava essa imagem em relação à reconstrução 3D, ou seja, a gente descobria de onde que o sujeito estava batendo a foto, porque eu tinha toda a reconstrução, eu conseguia lá e comparar aquela imagem com a reconstrução, eu sabia para onde ele estava olhando. E uma vez que eu sabia a posição e a direção divisada da câmera, eu ia lá e transferia dos objetos que ele visualizou a informação térmica dos objetos. Então, por exemplo, aqui tinha uma região de sobreaquecimento em um dos equipamentos. Isso permitiu criar gráficos desse tipo, onde para cada equipamento a gente tinha um acompanhamento regular daquilo que estava acontecendo e ao longo do tempo, e isso fazia com que isso servia para poder, por exemplo, alertar uma equipe de manutenção, ir lá e resolver esse problema. Bom, só que esses modelos que eu falei são modelos que a gente chama de modelos discriminativos. Em geral, eles estão ali para prever rótulos ou gerar dados de baixa dimensão a partir dos dados de entrada. Do jeito que eles são treinados, eles não servem para certos tipos de problema. Isso aqui eu trouxe aqui um exemplo de quando que um modelo desse tipo falha. Se eu quiser pegar, por exemplo, e descobrir o que estava pintado aqui dentro desse buraco quando... antes, né, de fazer esse recorte, se eu treinar um modelo onde eu pego várias imagens e fico apresentando para ele os recortes, os resultados, depois pergunto para ele, aí, completa esse negócio, ele não funciona direito. Pode funcionar um pouco, mas ele vai geralmente funcionar mal. Ele vai te dar uma resposta desse tipo, borrada e pouco detalhe. Isso porque, em geral, quando a gente está com modelos desse tipo, discriminativos, eles meio que te dão a média dos resultados. Então, se você tem um resultado lá, ele vai te dar... Você treina ele com uma norma L2, ele meio que está convergindo para... Qual que seria a média de todas as possíveis respostas que eu tenho para esse problema? Então, ele vai te dar uma coisa assim, esse negócio não funciona direito. Ou então, uma outra analogia aqui, né, uma outra forma de ver se você tem uma variedade aqui com todas as possíveis respostas para o teu problema, o que aquele cara está te dando é uma média de todas elas. O que a gente quer, na verdade, às vezes, é modelos que te dão um exemplar de todos esses. Tá? Então, esses modelos geralmente são modelos que a gente chama de modelos generativos, eu já vou definir o que é isso, mas eles têm, a gente conhece, um dos mais famosos é GANs, por exemplo, onde você gera resultados, você gera exemplares e não simplesmente médias. O que é um modelo generativo, então? Nesse caso, o modelo generativo, em vez de ser uma função, né, que está uma entrada e uma resposta, são modelos que se propõem a capturar a distribuição de dados de um certo dataset. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu quero descobrir qual que é a distribuição de probabilidade da qual aqueles dados foram amostrados. Tá? Então, em geral, o que você tem é um modelo que te dá a P de X. E uma vez que você tem esse modelo de P de X, que pode ser tanto implícito quanto explícito, existe uma diferença, o que você pode fazer dado uma amostra qualquer, você pode ir lá e perguntar, pô, isso aqui, qual é a densidade de probabilidade desse negócio aqui? Será que isso aqui é de fato daquela amostragem? Será que isso aqui de fato veio daquele processo? Outra coisa que você pode fazer é, pô, dada essa densidade de probabilidade, me dá uma amostra nova. Então, é isso que a gente faz, por exemplo, quando você vai lá e digita, você pega uma imagem, gera uma imagem no ChatGPT, você tem uma densidade, você tem uma distribuição de probabilidade, ele vai lá e gera uma amostra. Lógico que assim, é mais fácil falar, né, do que fazer. O tipo de modelo para qual a gente precisa ter, para poder gerar, para capturar esse tipo de distribuição de probabilidade complexa, são modelos bem específicos. Então, a gente tem hoje... A gente tem alguns modelos que fazem esse tipo de trabalho. Na parte de imagem, GANs ficaram muito famosos por um tempo, Variational Autoencoders é um tipo de autoencoder que eu vou falar um pouquinho mais à frente, também era muito famoso, mas o estado da arte hoje é difusão. Então, hoje, se você entrar lá no DALL-E, que é o gerador de imagens do ChatGPT, é isso que ele usa para poder gerar uma imagem para você. Você fala lá uma frase para ele, você passa um prompt e ele vai vai criar uma distribuição de probabilidade condicionada daquele teu prompt e vai amostrar um cara lá de dentro para saber qual que seria a imagem. Então, isso aqui é um resultado, eu coloquei aqui de uma GAN. Tá? Então, só para ter uma ideia de como que ele funciona. Uma vez que a gente treinou um modelo desse tipo, com várias imagens de rosto, que acho que é o mesmo dataset que o Thiago usou lá para fazer os morphs, né, que é o Celeb,
a gente pode depois amostrar essa probabilidade e fazer umas brincadeiras muito parecidas com aquilo que você estava fazendo, de fazer uma interpolação entre esses caras, só que, lógico, muito menos qualidade aqui. Mas nesse caso, você pode, por exemplo, fazer o que seria a interpolação entre essa pessoa e essa pessoa. Então, você consegue ir amostrando essas coisas. Então, esse modelo, como ele capturou, de certa forma, a distribuição de probabilidade, essa é a esperança, ao menos, você tem agora uma coisa mais genérica, uma coisa que realmente descreve o teu dado, e que você pode ir lá e amostrar e gerar coisas interessantes. Outro tipo de modelo que é generativo é o próprio ChatGPT, né? E outros modelos de linguagem. Você tem probabilidades nos teus textos, o que ele faz é amostrar aquelas probabilidades. Tá? Então, no caso do ChatGPT, ele é um modelo autorregressivo, ele avalia, ele vai criando o teu dado, avaliando a distribuição de probabilidades condicionadas ao que veio no passado. Então, se você coloca uma frase, ele vai pensar, qual é a probabilidade de ter um certo token depois? O que vem depois daquele negócio? Ele vai lá e amostra e coloca para frente. Daí ele testa de novo. Dada agora essa nova configuração, onde você colocou mais alguma coisa na frente, ele pega qual é a probabilidade do próximo token condicionado ao que eu tenho anterior. E sorteia o próximo cara, e assim por diante, de forma a gerar texto. Tá? E ele acaba gerando um texto que a gente usa, por exemplo, no ChatGPT. Então aqui, esse projeto não foi eu que fiz, eu coloquei aqui para ilustrar esse conceito. É um projeto de chuva, foi desenvolvido pelo Paulo, pelo Leonardo, o Melvin e o Antônio. Tá? Ele usa um modelo generativo que é condicionado. Eles testaram vários modelos, mas em particular esse aqui é o modelo de difusão, que gera a imagem das nuvens em cima da cidade do Rio de Janeiro, dado as imagens de uma nuvem no passado. Então, esse modelo ele captura a distribuição de probabilidade, você treina ele com dados reais, até que ele captura aquelas distribuições de probabilidade, e você condiciona, então, dado uma imagem no passado, qual que é uma possível imagem no futuro. E você sorteia esse cara e você compara depois, você pode comparar para ver com o que realmente aconteceu. E, o que tudo indica, funciona bem, né? Tá tendo resultados muito bons nesse projeto. Então, aqui, um projeto que a gente tem trabalhado também atualmente, que é o projeto da UBMAP. Esse projeto é interessante, em um certo sentido, porque ele usa um pouco de cada coisa que eu falei. A gente começou treinando modelos muito simples, convolucionais, para poder detectar cada um dos caracteres. Depois a gente passou a detectar... a gente começou a treinar transformers para poder detectar os caracteres, e agora a gente está indo para uma outra fase também. Mas, assim, rapidamente, o objetivo desse cara, o que é? É pegar um cartão da primeira fase do BMAP e transcrever ele em texto, para que possa ser corrigido automaticamente depois. Então, detectar o nome, o e-mail, o telefone, data de nascimento. O Rodrigo preencheu aqui os dados dele e ele não tem medo de colocar os dados dele em público, então tudo bem. Já estava no slide isso, eu só peguei de lá. Então, esse é o nosso objetivo. A gente testou vários modelos, e desde abordagens mais clássicas até abordagens mais avançadas, e conseguimos resultados muito bons. Uma coisa que é interessante de ver é que esse dado parece simples, mas não é bem assim. Isso aqui também é um cartão falso, né? Foi o Otávio que preencheu, mas ele meio que ilustra por que esse negócio é difícil. Se você dá para uma criança um papel desse, você pode esperar que vem muito mais do que aquilo que você pediu para ver, tá? Então, assim, vem florzinha na marcação, vem o e-mail da criança está aqui em 2 linhas, quando era para fazer, pula um espaço, escreve onde não era para escrever, coisas desse tipo. Então, assim, a gente tentou lidar com todas essas coisas dentro do projeto para poder fazer as detecções. E a gente conseguiu, um pouco mais, ainda andando um pouco mais além dos modelos de detecção, a gente usou uma técnica que o Rodrigo propôs, o Rodrigo e os outros colegas propuseram, que era usar, a partir das detecções, que a gente sabe que geralmente tem algum tipo de erro, a gente usou uma forma de fazer um filtro, de fazer um refinamento dessas detecções usando um banco de dados de nomes prováveis. Então a gente consegue corrigir coisas que a gente sabe que são ruins, que são pouco prováveis, para coisas que são muito mais prováveis do que aquilo que foi detectado. Então a gente fez uma cascata de modelos aqui que gerou uns resultados muito bons. Então,
o CPF, por exemplo, que é numérico e tem uma espécie de validação que a gente consegue testar com bastante precisão, a gente chegou a quase 99% de eficácia. Os campos mais difíceis, que são o e-mail e o nome, já tem eficácias variadas aqui, mas ainda assim estão muito boas se você considerar o nível do dado que está lá dentro. A dificuldade que é entender a letra de uma criança, principalmente no e-mail, que ela acaba escrevendo mais cursivo do que letra de forma. Então, eu considero que a gente já atingiu bons resultados até aqui. Tá? Só para dar um passinho um pouco mais à frente, existe uma área dentro de Machine Learning que é a área de aprendizado de representações, que tem a ver com aprendizado não supervisionado, que é quando você trabalha com dados e você não tem rótulos, só tem dados. Tá? E você pode, a partir disso, mesmo sem ter esse input humano do que seriam os rótulos, você consegue tirar informação a partir desses dados. Tá? Então, o esquema básico, que tem várias formas de fazer, mas um esquema básico de como de fazer um aprendizado não supervisionado seria isso aqui, que é um autoencoder. Você tem o teu dado, você passa ele por uma rede neural, essa rede neural dá um resultado, esse resultado mora num espaço de dimensão muito menor do que o teu dado, possivelmente menor do que do teu dado, e você cria uma segunda rede neural que pega esse resultado e decodifica para fazer uma cópia do teu dado de entrada. Parece um negócio redundante, né? Se eu criar função identidade, se eu colocar função identidade nos dois casos, pronto, está resolvido o problema. Mas aí que tá, eu não quero identidade, eu quero uma coisa que não seja injetiva, eu quero uma coisa que seja injetiva, mas não seja projetiva. Eu quero uma coisa que diminua o teu dado. Eu quero que ela pegue cada um dos teus exemplares, leve num ponto só, mas que mora num espaço pequenininho, e esse negócio tem que estar compactado e eu tenho que conseguir descompactar isso no dado. Isso vai forçar o quê? Essas duas redes aqui aprenderem a codificar o teu dado de uma forma mais interessante do que o dado de entrada. Por exemplo, no caso de imagem, enquanto aqui você tem pixels, aqui você pode ter um código que representa de fato o que está acontecendo ali dentro, dependendo de como você treina o teu modelo. Tá? Então, aqui é um exemplo de... e como que você treina? Né? Como que você treina? Você compara a saída desse processo com a entrada e faz uma diferença. Pô. Se ele tem um erro na decodificação em relação à entrada, você propaga contra esse erro e anda contra o gradiente e você melhora a tua geração. Tá? Então, aqui é um exemplo desse esquema aqui treinado num dataset chamado MNIST, que foi do Ian LeCun, ele que fez, o cara do Twitter. Ele tem lá um dataset de zips, né, de código zip, e a gente pega esse cara, se eu pegar cada um das imagens lá, que são dígitos de 0 até 9, e colocar aqui, e fizer esse processo, no final das contas eu tenho um espaço aqui, um Z, que quando eu projeto o meu banco de dados lá dentro, me dá uma coisa parecida com o que está aqui. Nesse caso aqui, isso aqui é uma representação bidimensional. Eu treinei esse cara para ter dimensão 8, se eu não me engano. Então, a entrada é 784, a dimensão, vai para um espaço de dimensão 8. Nesse espaço de dimensão 8, eu peguei e passei todo o banco de dados de validação para ver o que estava acontecendo. E ele me dá isso aqui para aqueles pontos. Dá para ver que a rede aprendeu a agrupar caracteres que são parecidos. Por exemplo, aqui, cada cor aqui representa um tipo de caractere, né? O laranja aqui, não sei se dá para ver, mas o laranja é o caractere 1, por exemplo. Está separado aqui dos outros. Então, nessa representação que eu tenho aqui, eu posso pegar aqui e fazer uma clusterização, por exemplo, num algoritmo mais tradicional. E poder tirar a informação desse negócio. Tá? Então, assim, esse processo me permite criar representações um pouco mais abstratas dos meus dados. Por que isso é interessante? De certa forma, isso está no núcleo daquilo que acontece hoje quando você pega um modelo de texto ou imagem, o ChatGPT fala assim, a partir desse texto me cria uma imagem, a partir dessa imagem me dê um texto, ou então a partir desse texto cria um som. Por quê? Porque no fundo cada um desses modelos foi treinado para ter essa representação abstrata, essa coisa que a gente chama esse espaço latente, esses embeddings, e existe uma forma de compatibilizar de forma que semanticamente o mesmo dado seja representado para cada um dos modelos. Então, por exemplo, se você tem aqui o texto, um certo texto, ele tem uma representação aqui, existe uma imagem que tem a mesma representação desse cara. Então, o que acontece? Se você pede para ele sintetizar uma imagem a partir do texto, ele vai sintetizar aquela imagem que representa o tal do texto. Por outro lado, se você tem uma certa imagem, você quer, por exemplo, descrever o que está nela, provavelmente o embedding, né, o espaço de representação dela, vai ter uma representação que, quando decodificada em texto, te dá o resultado daquilo que você quer. Então, lógico, de novo, né, é fácil falar, mas é difícil de treinar, mas esse é o caminho que dá para... o esquema básico. Você
conseguir compatibilizar modelos de diversas modalidades para que juntos eles consigam cruzar essa fronteira entre tipos de dado, imagem, som, filmes, coisas desse tipo. Eu coloquei uma interrogação aqui no sentido que dá para fazer qualquer coisa, na verdade. Você pode pegar qualquer tipo de dado que você tem em abundância e treinar esse tipo de modelo e colocar lá dentro. E aqui eu vou colocar aqui uma provocação para o Jorge, que é a próxima etapa do projeto do OBMap, que é o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando fazer um esquema parecido com o esquema de descrição de imagens por texto, para texto, né? Então o que a gente está fazendo a gente está treinando um Variation Autoencoder, que é um autoencoder daquele tipo, um pouco diferente, um pouco mais refinado, mas o objetivo é criar uma representação latente para cartões da OBMap, de forma que quando você tem uma entrada, ele tem uma saída e passa por aquele código Z, e a partir desse código Z a gente quer colocar num modelo de linguagem onde a gente vai decodificar o resultado. Então é meio que a gente vai fazer de uma vez só aquilo que a gente já fez na primeira parte do projeto, mas agora tentando usar esse esquema de representações. Aqui eu coloquei um exemplo aqui do processo. Esse autoencoder está em treinamento ainda, ele não terminou, e aqui é legal, dá para ver que como ele vai aprendendo a representar os dados. A parte do nome, por exemplo, ele já começou, ele já está quase bom aqui o nome da pessoa. Mas se você for olhar os números do CPF, eles ainda não estão perfeitos, tem vários 9s aqui no final. Mas um detalhe interessante, o 4 aqui, apesar de ser um 4 compridinho, ele vira um 4 aqui do outro lado. Não é o mesmo 4, mas é um 4. Quer dizer, existe um componente semântico nesse aprendizado. Ele sabe que aquilo é um 4, ele não sabe representar ainda os detalhes do 4, mas o 4 está sendo representado. Tá? Então, de certa forma, quando a gente conseguir terminar de fazer esse modelo, isso aqui vai me dar uma representação latente que a gente pode, talvez, decodificar em texto. É isso que a gente quer fazer. E por que isso... Tá, antes disso, isso aqui é só uma amostra do que é o espaço latente para esse cara. Cada um desses pontos é um cartão da OBMap, projetado no espaço latente, e eu fiz essa representação que, na verdade, é o PCA em 2 dimensões. Eu peguei aquela nuvem de pontos e projetamos em 2 dimensões. Tá? Existe um processo de regularização que pega essa nuvem de pontos e coloca ela como se fosse uma distribuição normal em torno da origem. Tá parecido, tá chegando lá. Se você olhar que a escala não está correta, não tá igual para os 2 eixos, mas é uma nuvem em torno da origem. Tá? E aqui é a distribuição de como que essa nuvem está distribuída. A gente pegou os autovalores, né, do PCA, então a gente sabe que tem um eixo aqui que está mais comprido que todos os outros, e eles vão decaindo até um cara muito pequeno. Essa visualização aqui é interessante porque ela permite a gente ver como que o autoencoder está aprendendo a representar aqueles dados. A gente limitou aqui a 768 números. Então, todo o cartão tem que ser representado com 768 números. E a gente sabe que até então, até esse ponto no treinamento, a gente está usando menos de 600 deles. Então, assim, o modelo ainda tem que continuar aprendendo para poder colocar mais informação naquele código para depois a gente tentar decodificar ele. Tá? E o que a gente gostaria de fazer, né? Então, aqui é de fato a provocação que eu falei. A gente poderia pegar e colocar, quem sabe no futuro, em vez de usar um cartão como esse que a gente está usando, pegar um texto livre. Tá? Então, assim, pegar um texto que fosse escrito de forma livre, representar ele, decodificar ele em forma de tokens e depois usar um modelo, talvez, que corrija aquilo com com capacidades matemáticas, vamos dizer assim. Tá? Então, esse seria o sonho, poder realmente corrigir uma questão discursiva de matemática. Tá? Só que isso envolve muita coisa, né? Isso não é uma coisa para amanhã, isso é uma coisa muito, muito mais complexa do que aquilo que a gente estava fazendo até agora. Então, voltando só para o projeto da Amazon, uma última observação, como que aquilo volta, né, o projeto da Amazon, como que ele volta para essa representação latente. Uma das nossas ideias de como minimizar o problema dos rótulos errados é justamente usar um treinamento autossupervisionado para, num espaço de dimensão menor, segmentar os nossos dados, agrupar eles por semelhança e depois agrupar eles olhando para os rótulos que a gente tem uma esperança de que a maioria deles estejam certos, conseguir eliminar rótulos ruins ou então corrigir rótulos nesse espaço. Então a gente está tentando usar essa representação aprendida, né? Essa representação criada por um autoencoder, essa representação latente, para poder corrigir esse tipo de rótulo. Isso é uma coisa que a gente está tentando
fazer agora. Tá? O nome disso é Active Learning, tem uma série de outras técnicas relacionadas. Tá? Então, fechando aqui, eu queria colocar só algumas coisas que acho que são de desafios para o futuro, que a gente tem que sempre pensar quando a gente está fazendo projetos nessa área e coisas desse tipo. Uma coisa que acho que a gente tem sempre em mente quando a gente está fazendo, e é uma coisa que a gente tem olhado dentro do Centro-Pi, é que não basta só a gente fazer modelos que funcionam, mas a gente precisa sempre levar em consideração duas coisas. Interpretabilidade e a confiança. Eu vou colocar como confiança nos resultados. Interpretabilidade é saber o que os modelos... por que os modelos estão dando as respostas que dão. Por que a gente precisa disso? Olha, se você, por exemplo, criasse um modelo que te diz o que ação comprar na bolsa, você não vai simplesmente comprar aquela que ele cospe. Você vai olhar assim, não, calma lá, será que eu vou comprar essa empresa? Pô, será que ela não vai falir amanhã? Você quer saber por que aquele modelo tomou aquela decisão. Isso é importante. Tá? E isso é um fator que ainda faz com que modelos mais antigos ainda sejam usados nesse tipo de área, porque eles são muito mais interpretáveis, eles são muito mais simples, interpretar o resultado deles é muito mais fácil. Modelos de redes neurais profundas já é um negócio bem mais complicado. E a confiança é no sentido de dizer assim, dado um resultado, qual é a certeza que eu tenho que aquele resultado tá bom? Por exemplo, se você pega uma imagem e você quer detectar câncer numa imagem, será que junto com a detecção, nesse lugar tem um câncer, deveria vir também um intervalo de confiança. Eu tenho, isso aqui está entre tanto e tanto % de chance de realmente estar certo. Isso é diferente, você pode dizer sim ou não, mas é interessante que você tenha um intervalo de confiança junto para dizer, eu tenho uma confiança alta de que isso realmente está funcionando ou não. Isso vai fazer toda a diferença para o médico que olha para aquele resultado e vai tomar uma decisão. Eu acho que uma coisa interessante que acho que também tem que estar na nossa cabeça aqui dentro do INPA, mas isso em geral para todo mundo, é como que a gente vai se manter relevante perto das Big Techs. Quando eu escrevi essa frase, o que eu estava pensando é o seguinte, se a OpenAI conseguir resolver todos os problemas, o que sobra para a gente fazer? Né? Então a gente tem que continuar pensando, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer. Pelo seguinte, a gente não tem acesso, por exemplo, ao hardware que eles têm. Um modelo como o ChatGPT custou $600 milhões para treinar, em 25 mil GPUs, 6 meses. É uma coisa que a gente não tem acesso aqui. A gente tem acesso a fazer coisas com esses modelos, com alguns desses modelos, mas a gente não tem acesso a essa tecnologia em específico. Mas a gente tem uma vantagem, ou a gente pode... O que a gente tem também é um olhar para o local. Né? A gente vive no Brasil, a gente tem problemas que são brasileiros e que só a gente vai poder resolver. Então, acho que isso vai manter a gente relevante também. É uma coisa a se pensar, como manter. Lógico que se manter minimamente atualizado em relação à tecnologia, aquilo que está acontecendo, e equipamentos, e tudo isso é importante. E ter sempre gente para trabalhar, né? Bons alunos, bons pesquisadores. Acho que é importante cultivar a área aqui. Tá? É isso. Obrigado, pessoal.